Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sei que tá difícil eu gravar, tá difícil de eu trazer pra vocês esses vídeos, mas é porque minha vida é corrida. Eu tenho os meus problemas de saúde, como vocês sabem, e hoje, por exemplo, já foi um dia difícil pra mim. Eu não quero ficar entrando em detalhes, mas é muito trabalho. Meus problemas de saúde, eles me atrapalham muitas vezes, então é complicado, né? Ou vida é difícil, mas vamos lá. Tô aqui porque a gente prometeu, a gente tem que cumprir a questão de continuar falando sobre o que? A nossa querida amiga solitude. E eu vou dividir em vários capítulos esse assunto, porque ele é um assunto muito vasto. E como eu falei para vocês na introdução, eu iria contar um pouco mais sobre a minha vida e mostrar como a minha vida e tudo que eu vivi me fizeram chegar até esse momento agora. Todas as coisas que eu passei, se juntar todas elas foram o motivo de eu estar vivendo o que eu tô vivendo agora. Sabe, antes de começar esse vídeo mesmo, eu quero deixar aqui o recado de sempre. Eu sempre tenho que deixar esse recado porque é impressionante como ainda tem pessoas que julgam as outras. E é isso. Eu não tô aqui pra ser julgada. Eu não tô aqui pra as pessoas ficarem tirando sarro da minha cara, falando que não, essa menina não tem cara de ser doente, essa menina. Não. Se você não quiser ouvir minha história, se você não quiser saber de nada, saia desse vídeo. Você não precisa assistir. Você não precisa saber de nada. Se é pra ficar me julgando, se é pra ficar julgando as pessoas que têm o mesmo problema que eu, assista. Vai se divertir com alguma coisa que vale a pena. Porque aqui eu tô pra ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Não para as pessoas que acham que não precisam ser ajudadas, acham que já sabem de tudo na vida. Na verdade, às vezes precisam mais de ajuda de pessoas que admitem que precisam de ajuda, né? Bom, vamos lá, pra começar. Como vocês sabem, né, meus problemas de saúde, isso eu não preciso ficar contando. Se quiser ouvir minhas histórias de problemas de saúde, podem acessar lá os outros vídeos. Desde os meus 10 anos de idade, eu tenho esses problemas de saúde. Mas se você for contar assim, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais doente que as outras. E o principal de tudo é por ter esses problemas e por ser uma pessoa diferente, vamos assim dizer, fisicamente. Eu sofria muito bullying na escola. E o bullying que eu sofria não era qualquer bullying. Era uma coisa assim, que hoje se você olha você fala que é um absurdo. Mas naquela época eu não tinha essa noção de como era bullying, entendeu? Eu sofria muito, porque eu achava que eu era uma pessoa feia, uma pessoa que não merecia ser amada, que não merecia nada, por conta desse bullying que eu sofri. Não só o bullying, mas também pela questão, como eu falei pra vocês, do meu maior problema, além da fibromialgia, além do SAF e do lúpus, que é a depressão. Que infelizmente eu adquiri a depressão nesse caminho, nesse longo caminho, e a baixa autoestima, que sempre foi a minha companheira. E por ter essa baixa autoestima, eu aceitei muitas pessoas horríveis na minha vida. E eu achava que eu necessitava, sabe? Eu a todo momento, por causa dessa baixa autoestima, dessa vontade às vezes de me matar, eu aceitava qualquer porcaria porque eu achava que eu precisava ser amada. Eu precisava ser querida por alguém. Eu precisava de amigos que gostassem de mim. Eu precisava de um namorado que estivesse ao meu lado. Como eu falo, eu não tinha essa noção de hoje que eu tenho, de que eu não preciso de nada disso. Que eu preciso de um único e verdadeiro amor, que é o meu próprio. O restante vem com o tempo. O restante vem o que tiver que vir. Eu não preciso ficar buscando isso, entendeu? E como eu contei, por conta disso, eu aceitei muita gente ruim na minha vida. Eu sofri muito por isso, sabe? Eu sofri abuso físico,
abuso psicológico. Tive relacionamentos horríveis que me fizeram muito mal, como eu já contei no outro vídeo da SAV. Até um filho eu já perdi. E eu não tive apoio de ninguém. E eu acho que, assim, o pior de tudo foi, assim, ter ouvido das pessoas que eu era um monstro por conta do meu problema de saúde. Que, infelizmente, é um grande problema de saúde. É o lúpus que causa as convulsões. E as convulsões, elas eram terríveis. Hoje em dia, elas não são tão terríveis como eram antigamente, sabe? Mas antigamente era terrível ter uma convulsão. O meu humor mudava, eu falava coisas que eu nunca falaria, sabe? Porque eu já não era mais eu mesma, eu era a pessoa que estava tendo uma crise convulsiva, a pessoa que estava passando por um momento difícil, né? E sabe, eu fui destruída totalmente depois de tudo isso. Eu cheguei no fundo do poço, porque eu tinha amigos, eu tinha um relacionamento, eu tinha tudo. E de repente eu não tinha vi mais nada. E isso foi há 3 anos atrás. Eu lembro como eu sofri naquele momento, sabe? Foi muito horrível pra mim, porque até com a minha família eu briguei pra ficar com a família dele. Então, assim, eu perdi família, eu perdi o amor da minha vida. Pra mim, era o amor da minha vida. O meu melhor amigo, que eu achava que era o meu melhor amigo. Pessoas que eu achava que eram muito importantes pra mim, porque eu não tinha a noção que eu tenho hoje, sabe? Hoje eu tô em total noção de que aquelas pessoas só me faziam mal, essa é a verdade, que elas não mereciam estar comigo. E muita gente dizia isso pra mim, sabe? Muita gente falava, por que você tá com essa pessoa? Essa pessoa não tem nada a ver com você. Você não é obrigada a ficar com uma pessoa assim. Só que eu achava que eu era obrigada, eu achava que eu precisava ser amada, eu precisava de alguém. Eu não tinha noção de que eu não precisava de ninguém, eu não necessitava de ninguém, sabe? Naquele momento eu sofri muito, como eu falei. Foi uma perda de um relacionamento que era muito importante pra mim. Eu vivia por aquele relacionamento, minha vida era aquele relacionamento. Eu estava me formando na faculdade e era por aquele relacionamento. Eu não tinha noção de que eu estava fazendo aquilo por mim, eu achava que era por aquele relacionamento. Tudo eu achava que eu estava vivendo para aquele relacionamento. E de repente você fica desnorteada, você não sabe para que direção você vai. Porque de repente aquela vida que você tinha não existe mais. Aquelas pessoas que estavam na sua vida nunca mais vão aparecer, sabe? E eu cheguei realmente no fundo do poço ali. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tava desesperada. E por estar desesperada, a gente às vezes, assim, comete erros. E naquele momento eu fiquei com raiva do mundo. Eu não queria saber de ninguém, eu não queria conversar com ninguém. Meus amigos tentavam me procurar e eu não queria conversar com eles. Minha família tentou diversas vezes falar comigo e eu super brava, eu super, assim, com raiva, sabe? Não queria sair de casa, só trabalhava, só fazia isso, só trabalhava, que era a única coisa que eu tinha. E naquele momento, minha mãe me disse uma coisa que até hoje eu lembro e que foi a minha direção depois daquilo. Foi quando eu falei pra ela que eu tava muito sozinha, que eu não sabia o que fazer. Minha vida, eu tava destruída, eu não sabia que direção chegar. E minha mãe falou assim, você não tá sozinha. Você tem a sua família e mais do que isso você tem a você mesmo. E você tá vivendo a solidão. Estude mais sobre a solitude. Vá atrás mais, procure o que é solitude. Que isso sim vai fazer bem pra você. Isso sim vai te dar uma direção, vai te trazer um bom caminho. Você vai entender quando você estudar mais, entender mais o que é isso. Sabe, na hora eu nem liguei, eu nem quis saber, porque eu tava assim, realmente num momento muito ruim, um momento muito desesperador, assim, fundo do poço mesmo. Mas sabe, chega uma hora realmente que a gente não tem mais ninguém. Que ou é nós ou é nós. Se a gente não vive por nós mesmos,
se a gente não faz as coisas por nós mesmos, ninguém mais vai fazer. E naquele momento era o que estava acontecendo. Era eu e eu, não tinha mais ninguém. Minha família estava ali, mas o que eles poderiam fazer por mim se eu tava já... Não queria mais saber de nada, não queria saber mais de ninguém. E eu fiz assim um exercício que até hoje é uma coisa que eu falo muito, que é ali dentro do fundo do poço que eu tava vivendo, eu peguei e me olhei no espelho. Me olhando no espelho, eu pude perceber, começar a olhar as minhas qualidades, olhar as coisas que eu tinha feito comigo até aquela trajetória, tudo que eu tinha feito por mim. E depois eu aceitei as minhas qualidades, coisa que eu não sabia fazer. E outra coisa, muito importante, comecei a ver os meus defeitos. E os meus grandes defeitos tinham a ver principalmente com a minha saúde. E foi ali que eu percebi que, muito mais do que as outras pessoas, a pessoa que mais tinha preconceito contra a minha saúde era eu mesma. E ali eu aceitei, eu falei, eu aceito essa pessoa que eu sou, eu aceito os meus problemas de saúde, por mais que eles sejam difíceis, por mais que eles às vezes me destroem, eu tinha que aceitar, eu tenho que aceitar os meus problemas de saúde, porque eles infelizmente fazem parte da minha vida, eles são eu, eles são a Sara, e se eu não me aceitasse, quem é que faria isso, não é? E foi nesse momento ali que eu comprei um livro, esse bendito desse livro aqui maravilhoso, Amor, Liberdade e Solitude. Porque eu tava muito com aquilo na cabeça do que minha mãe tinha falado, né, sobre a solitude, que eu precisava estudar, e eu queria começar a entender realmente o que era a solitude, sabe? E esse livro aqui, ele foi a liberdade que eu precisava. Ele fala exatamente tudo o que eu precisei trazer para minha vida, trazer para minha história, de quem eu era, para eu começar realmente a me aceitar do jeito que eu sou, entendeu? Esse livro, ele tem assim muitas coisas que ele fala que são coisas que eu tive que começar a olhar na minha vida. Principalmente ele fala o fato que a gente não aprende a amar a si mesmo. Em lugar nenhum a gente aprende a amar os outros, mas nós mesmos, em lugar nenhum a gente ouve isso. E para se começar a ter amor, liberdade e solitude, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar quem nós somos, é aceitar os nossos defeitos, é aceitar nossas qualidades, aceitar tudo que faz parte da gente. O amor próprio começa a partir do momento que a gente se olha no espelho da alma, o verdadeiro espelho, onde a gente vê os nossos defeitos, a gente vê as nossas qualidades e aceita elas. A solitude só vai existir na nossa vida a partir do momento que nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos. O caminho para a solitude é esse. E foi ali que eu comecei a olhar mais para mim mesma. Foi ali que eu fiz esse exercício que eu falei. E foi graças a esse livro. Isso foi em 2018, há 2 anos atrás. Eu passei muito tempo realmente sofrendo, mas em 2018 eu me libertei desse achismo de achar que eu precisava de alguém para ser feliz. E na verdade eu não precisava de ninguém. Eu precisava de mim mesma. E para começar esse caminho, esse longo caminho que vai ser um pouco grande, né? Porque muita coisa aconteceu depois do que eu me aceitei. Para começar, realmente fazer esse exercício, olhar para dentro da nossa alma, olhar para dentro de nós mesmos, aceitar quem nós somos. Então, quer começar o caminho da solitude? Faça o exercício do espelho. Eu acho que é o básico. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Logicamente que nós vamos ter mais e muito mais vídeos, porque, como eu falei, o caminho é longo e extenso. Então é isso. Até a próxima.